Boa noite, pessoal. Deixa eu ver aqui. Tem alguém querendo entrar? Nossa, acho que eu baguncei tudo aqui. Não, já entrou. Boa noite. Então vamos começar a aula de hoje. Espero que esteja todo mundo me ouvindo, todo mundo vendo aqui a tela, né, do meu computador. Qualquer coisa, né, podem falar, parar aí a apresentação. Lembrando que eu não vejo, né, a tela aqui de vocês, ok? Bom, vou colocar essa janela. Ah, legal, a janela não sai daqui. Então vamos lá. Na aula passada, pessoal, eu estou mostrando aqui, né, falando sobre geradores. Isso aí já é um assunto que passamos, né? E eu estou falando sobre revisão, fazendo essa revisão sobre funções, exatamente pelo fato de que a gente vai falar sobre decoradores, tá? Então por isso que eu fiz na aula passada, no final da aula passada, né, essa revisão sobre funções, ok? Que aí todo mundo já tá craque nesse assunto, né? E aí depois eu falei um outro conceito em Python, né, que é funções dentro de funções, tá? Então a gente viu esse assunto, tá? Então dei até aqui alguns exemplos, né? Onde aqui eu estou fazendo uma chamada da função, então quer dizer, eu chamo a função externa, que executa o que tem dentro da função externa, mas dentro da função externa eu tenho uma definição de uma função e a sua chamada, né? Perceba que é uma chamada porque tem abre e fecha parênteses, tá? Depois eu faço o mesmo exemplo, só que agora eu estou falando o seguinte, eu não estou, né? Eu estou chamando a função externa, ok? Dentro da função externa, de novo, tem a definição e estou retornando, perceba que não tem o abre e fecha parênteses no final, né? Eu estou simplesmente chamando o nome da função e retornando, né? E isso vocês viram também que em Python, né, eu consigo armazenar numa variável uma função, né? Então isso é o que se chama aí de primeira classe, né? Ou alta ordem, né? Alguma coisa assim, eu não lembro mais, depois tem que dar uma pesquisada. Que é o que? Eu consegui armazenar em variáveis. Tá? Então aqui eu consigo retornar uma função de uma função, né? Olha que coisa maluca. Talvez quem veio de linguagens aí, vamos dizer, que não tem esses recursos, vai ficar um pouco, né, complicado entender, mas nada aí que muito treino, muito estudo, né, vocês também não acabam, de certa forma, adquirindo esse conhecimento, tá? Então aqui eu mostrei para vocês, ó, eu consegui armazenar em uma variável o retorno dessa função externa, que nada mais é do que uma outra função que foi definida, né, chamada de função interna. Então eu consigo fazer isso, tá? Eu vou pegar esse código aqui só para vocês verem, né? Vou dar um Ctrl C e vou lá no Python Tutor, tá? Só para a gente olhar, né? Vou pedir para visualizar. Então a gente vai ver um pouco aqui como é a execução, tá? Deixa eu dar um Ctrl menos, só para caber tudo numa tela, né? Então aqui, ó. Então vou startar a execução do meu script, né? Vou clicando em Next aqui, ó. Pode ver que como aqui é só a definição, perceba que eu tenho, né? Lá na minha memória, né? Eu tenho aqui uma função externa que aponta para uma parte de um objeto, né? Lembrando que tudo em Python é orientado a objeto, tá? Tanto que vocês, quando a gente faz a type para uma variável do tipo inteiro, ele coloca lá class int, né? Ou class function, né? Então, tudo em Python é orientado a objeto. Tudo é um objeto, né? Até mesmo o tipo inteiro, né? É um objeto. Então, dando next, ó,
na hora que eu der um next nessa linha aqui, como eu estou fazendo a chamada, né, a execução vai lá para cima. Né? Então eu vou clicar aqui, ó. Ah lá, pode ver que ela voltou lá para cima, né? Porque eu estou fazendo a chamada da função. Perceba que tem um abre e fecha parênteses, né? Então foi lá para cima. E aí, ó, logo aqui ele já detectou que existe, né, dentro, a próxima linha, né, é uma definição de uma outra função, né, que eu estou chamando aqui de função interna, ok? Ele vai, quando eu clicar em next, ele vai pular lá para o meu return, né? Olha lá, ó. E aí ele já definiu, ó, existe aqui dentro da função externa, existe uma função interna. Então tá lá também armazenado em memória, né? Vamos supor, esse trecho de código. E aí, ó, quando eu clicar em next, eu vou dar um return. Return em quem? Nesse ponteiro para essa função, para essa função interna, tá? Então só para vocês verem. Então agora o meu F1, na hora que eu clicar em next, meu F1 vai apontar para cá também, ó. Tá? Então, ó, clicando em next, aqui ele está falando como valor retornado, né? Mas o valor retornado vai ser para o F. Ó. Pode ver que F, né, que é essa variável aqui, ó, ela está apontando agora para a minha função interna. Tá? E se eu der um next aqui, perceba que eu estou printando o tipo. Né? Então, que tipo de variável, né, é o meu F? Ele vai mostrar aqui para mim, olha lá, ó, class, lembra que eu falei? Em Python, tudo, né, é classe. Em Python, tudo é orientado a objeto. Tá? Então, aqui ó, era a classe function. Ok? Então, é o que a gente tinha visto na aula passada. Só para melhorar aqui, né, eu vou dar um edit e vou colocar aqui, ó, print. E agora eu vou executar o meu f. Né? Lembra que o meu f está recebendo uma função, que no caso aqui é a função interna. Então eu vou fazer a chamada do meu f. Ó. Se é a chamada, eu vou colocar aqui, ó, abre e fecha parênteses. Como eu sei que aqui já tem vários prints, né, eu não preciso colocar esse print aqui, tá? Porque eu sei que na minha função interna aqui, ó, já tem 3 prints, né? Então, para que eu vou fazer print do print, né? Loucura. Então, só para a gente ver, ó, vou dar next, né? Olha lá, função externa, vai fazer a chamada da função externa, executa, né? Vou retornar agora a minha função, né? E aí o retorno vai ser armazenado na minha variável f. Beleza. Aqui ele vai printar, né, qual é o tipo da minha variável f, ele vai colocar aqui, ó, que é do tipo function. E aí agora, ó, como a minha função interna está armazenado na variável f, né, eu estou fazendo a chamada, né, já que eu sei que é uma função, vou clicar aqui em next, agora a execução vem para cá. Ó. Então, função interna, e aí agora eu executo a função interna aqui, ó, olá mundo, fim, e olha lá, o que estava na função, olha lá, início, olá mundo e fim, ele apareceu aqui na saída do meu programa. Ok? Então isso é o que a gente fez na aula passada, né? Eu vou até falar aqui para vocês. E aí eu vou, como eu estava brincando ali, né, antes da aula, eu vou complicar mais um pouquinho, né? Mas é um pouquinho só para vocês não se perderem tanto, tá? Então eu vou praticamente, ó, vou copiar esse exemplo aqui, vou dar um Ctrl C e vou num notebook novo aqui, ó, tá? Vou clicar aqui, vou colar, né? E aí eu vou falar o seguinte agora. E se eu quiser passar um parâmetro para esse cara aqui, ó? Né? Eu quero passar um parâmetro aqui para o meu função interna, né? Como é que eu faço? Eu posso fazer isso? Pode, né? Eu posso passar um parâmetro aqui para minha função. A gente sabe, né? Desde a aula passada, lá no início a gente estava trabalhando ali com as funções passando parâmetro. E aqui é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, eu vou passar um parâmetro aqui, posso colocar qualquer coisa, tá? Vou colocar aqui um parâmetro que seja inteiro, tá? Então, vou chamar ele de número, ok? E aqui dentro, ó, eu vou printar
essa variável número. Ok? E aí aqui, ó, na hora que eu fazer a chamada da função externa, ó, que exige um número, eu vou colocar aqui, sei lá, 67, tá? Então o que vai ser exibido? Vou colocar aqui também, né? Fazer a chamada da função f. E aí, ó, vai ser exibido então início, 67 e fim, né? Então só clicando aqui, né? Ele vai conectar lá no servidor, demora um pouquinho. Mas só para o que eu quero mostrar nesse exemplo aqui, que eu estou passando parâmetro agora. Ó. Vou até colocar aqui nos comentários aqui em cima, com parâmetros da função. Então, olha lá, ó. Lembra que eu passei aqui o valor 67, ele escreveu aqui o 67 para mim, mesmo dentro da função interna. Ok? Então, ó, consegui passar parâmetros para essa minha função interna aqui no Python, tá? Então, compliquei aí, de certa forma, um pouquinho, né? Como a gente estava brincando, né? Então, agora eu passo um parâmetro, eu posso usar esse parâmetro dentro da minha função interna. Perceba que é um parâmetro da função externa, mas ela é global aqui dentro da função, né? E aí, essa minha variável número, eu consigo utilizar aqui dentro de uma outra função, tá? Então, a princípio, bem simples, ok? Eu poderia ter falado sobre esse exemplo na aula passada, né? Eu acho que finalizava bem, né? Mas eu acredito que acho que não deve ter dado tempo, então por isso que estou complementando aqui então. Beleza? Então eu consigo passar parâmetros, né, valores para minha função que está dentro de outra função. Ok? Dúvidas, pessoal? Se não tem dúvidas, eu vou complicar mais um pouco, tá? E aí eu acho que agora a complicação vai ficar, né, vai dar um nó ainda maior na cabeça de vocês. Aqui eu não consegui passar um valor, e esse valor aqui eu não consegui, né, no caso aqui eu não passei um valor numérico, eu poderia passar também um valor texto, né? Por exemplo, se eu quisesse escrever aqui, ó, Ricardo, né? Vou colocar aqui o meu nome, tá? E eu executar, ele vai mostrar lá, ó, início, Ricardo e fim, certo? Então eu consigo colocar qualquer valor aqui, né? Se eu colocar o valor true, que é booleano, tá? E pedir para executar, ele vai mostrar lá início, né? Início, true e fim, ok? Então qualquer valor que eu colocar aqui é válido, né? Se eu posso colocar qualquer valor, né? Agora vamos pensar. Se eu posso colocar qualquer valor, qual é um tipo que a gente acabou de ver que é possível guardar numa variável? Em function, não é? Na aula passada eu não falei para vocês tentarem imaginar que existe o tipo function em Python. Se aqui eu consigo passar qualquer tipo de valor, booleano, numérico, alfanumérico, né? E eu falei que function é para vocês entenderem que é também um tipo, então eu consigo passar uma função aqui dentro? Sim. É aí que a gente já começa a pegar, né, com essa parte de decoradores. Não chegamos ainda, tá? Mas para vocês verem que eu consigo agora passar uma função como parâmetro para uma função. Professor do céu, que maluquice é essa? É uma maluquice. Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha função externa, eu tenho aqui minha função interna, e agora, ó, eu vou criar fora, né,
da minha função, imagine que eu vou criar a minha função agora, ó, saudar. Tá? E aí, ó, return a string olá. Simples assim. Né? Então eu tenho aqui, ó, só para vocês, eu vou colocar aqui mais próximo para vocês não perderem a indentação, né? Então eu tenho aqui, ó, a minha função externa, que na minha função externa eu tenho uma função interna, e agora fora de tudo eu tenho uma outra função aqui, ó, chamada saudar, tá? Que ela tem o nome, aliás, que ela retorna o valor olá, tá? Isso já começa a ser o início de decoradores. E isso quer dizer o quê? Né? Eu não falei que consigo passar uma função aqui para minha função externa? Então, ó, se eu vier aqui e falar, ó, saudar, eu vou trocar o nome aqui, né? Vou chamar de func, tá? O que eu consigo fazer? Executar o func aqui dentro. Loucura, né? Muita loucura, não é? Vamos lá, né? Só para vocês entenderem. Então, fiz a definição das funções e, a princípio, eu tenho aqui, ó, depois eu tenho a minha função saudar. O que eu faço? Para minha função externa, eu vou passar uma função, que aqui o saudar vai receber o nome de func. E na minha função interna, o que eu vou fazer? Escrever início, executar o func. O que é o func? É o saudar. Então vai executar isso aqui. Depois vai escrever fim. E aí eu faço o quê? Retorno essa função interna que tem esse trecho de código aqui, ó. Beleza, né? Vai ser armazenado a minha função interna dentro de f. Na hora que eu executar o f, ele vai vir aqui, ó, início, saudar e fim. Nossa, professor, que loucura! Para que isso? Vou mostrar para vocês o para que isso, né? Por enquanto eu só estou lançando os conceitos, tá? Para vocês irem abrindo a mente de vocês dos recursos que são possíveis em Python. Aí, né, como eu já disse, isso é o início de decoradores. Mas para que serve decoradores, então? Calma que eu vou mostrar, tá? Então eu vou vir aqui, ó, lá no Python Tutor. Vou copiar aqui, ó, só para a gente ver. Vou visualizar, né? Então vamos lá. Todo aquele código que a gente viu, olha, pesquisei pendrive, já apareceu aqui, né? Bom, vamos lá. Então, ó, clicando em Next, ele vai pular aqui. Olha lá, minha função externa, certo? Vou dar em Next, é outra função. Ele vai pular, olha lá, ó, criou a função saudar. Beleza. Aqui tem uma chamada da função externa passando a função saudar como parâmetro aqui, tá? Então o meu saudar aqui, ó, vai ser agora não vai chamar saudar, né? Vai chamar func. Então se eu der um next aqui, ó, olha lá, ó, o saudar aponta para minha função saudar, assim como dentro da função externa, o func também aponta para lá, ó. OK? Então vamos lá. Dando um next, definição de uma função, pula tudo isso e vai retornar, ó, que a minha função interna vai retornar e ser armazenado em f, que a gente viu até o presente momento, tá? Não muda em nada até agora. Se eu der um print do tipo de f, né, que eu devia já tirar isso aqui, mas eu esqueço, né? Então vai mostrar lá, ó, é do tipo function, né? É uma classe function. Mas agora que é o interessante, ó, a minha variável f, que está apontando para a função interna, né, vai ser executado agora. E aí, ó, next, né, veio para cá, vai mostrar ali, ó, print início. Olha que interessante.
Lembra que func não é saudar? E aí, ó, ele vai lá pro saudar. Ah, tinha que ter o print aqui mesmo. Porque eu retorno o olá, né? E aí não vai ter o que printar. Então não vai printar o olá. Né? Desculpa, pessoal. Mas só para vocês entenderem, se tivesse um print aqui, estivesse printando a chamada de func, ia retornar o olá, tá? Aí, ó, perceba que chamou, veio para cá. Olha lá, ó. Vai retornar olá. Acabou, né, a função. Voltou, como eu disse, não printou, então não mostra o olá aqui, né? Agora é print fim, vai mostrar o fim. E acabou. Né? Então percebam que eu consigo, né? Eu consigo passar uma função para uma função. E aí eu trabalho, eu posso fazer a chamada e aí eu trabalho como eu quero. Tá? Professor, de novo, né? Por que o senhor está passando isso? Como eu disse, é o início de decoradores, tá? E aí, acho que já dá para falar de decoradores, né? Se vocês entenderam o conceito que está por aqui, né? Se vocês entenderam, decoradores vai ser fácil, porque isso aqui, ó, que a gente está vendo aqui, eu vou até editar para poder. Isso aqui, ó, é decoradores, tá? Só vai faltar uma linha para depois vocês entenderem. Mas decorador nada mais é, né, do que eu consigo alterar uma função, tá? Sem alterar ela própria, tá? Eu estou usando funções para alterar uma função. Nossa, que loucura, professor. Depois, se eu dar um exemplo, dou um exemplo, tá? Então vamos lá. Voltar aqui no Google Colab. Então aqui eu tinha colocado, né? Vou colocar o print aqui só para ficar mais fácil. E aí eu já mando executar, né? Só para vocês verem que vai sair o olá. Né? Então vai dar, olha lá, ó, início, olá e fim. Né? Perceba que eu alterei, de certa forma, eu alterei o saudar, né? Colocando o início e o do fim aqui, sem precisar alterar o saudar. Né? Então essa é a ideia de decoradores. Tá? Então vamos lá. Então vamos entrar em decoradores propriamente dito. Ok? Vou clicar aqui, ó. Vou criar então um novo tópico. Decoradores. Onde eu vou ver decoradores, professor? Você está falando nesse assunto aí, aonde que eu vou ver? Acho que tem alguém falando alguma coisa aqui no chat. Eu escutei um barulho. Oi. Eu tenho a mão para abrir o microfone. Tá. Você pode só explicar de novo, por favor? Para que tem que colocar aquela variável que tinha o f igual a função? Esse daí. Isso. Eu não consegui entender direito. Porque, ó, perceba que o f, ele está recebendo, né, o retorno da função externa, certo? E quem que é o retorno da função externa? Olha lá, ó, a minha função que eu defini aqui, ó, a função underline interna. Então, o meu f está recebendo esse cara aqui, ó. Certo? Não é uma função? Não está lá type função? Se ele é uma função, então eu coloco o nome da minha variável, abre e fecha parênteses, eu vou executar, eu vou chamar essa função. Tá, mas aí se você não fizer isso, só chamar, ele não vai funcionar. Você explicou isso, mas eu não consigo entender a diferença, tipo, de você chamar ela sem ter colocado na variável. De chamar ela... então, é por isso que eu falo assim, ó, é agora que eu vou... Talvez eu vou responder essa pergunta agora para você, e se eu não responder, você me pergunta de novo, porque vamos tentar achar uma solução. É esse o objetivo de decoradores. Decoradores, se a gente parar para pensar, o que é um decorador? Eu tenho aqui a minha cozinha, eu tenho aqui o meu jardim, né?
e ele já existe, o meu jardim. Quando eu quero decorar o meu jardim, eu quero, de certa forma, modificá-lo sem alterá-lo, tá? Decorador em Python é você ter uma função que ela tem a responsabilidade, ela tem uma responsabilidade, mas você quer modificar ela sem alterar ela propriamente dito, Ah, tá. tá? Faz um pouco mais sentido. Fez mais sentido? Então, por exemplo, fazendo uma analogia de decorar aqui numa casa, que eu quero enfeitar, que eu quero embelezar um cômodo da casa, mas sem alterar, né, completamente o cômodo. Eu vou só, né, acrescentar enfeites, acrescentar, sei lá, né, itens para embelezar, para decorar, né? Agora aqui, o que eu estou fazendo? Eu tenho uma função, só que eu quero alterá-la, eu quero modificá-la, mas sem mexer nela propriamente dita. O que eu faço? Uso um decorador. Quem que são esses decoradores? Essas funções externas e internas aqui. Beleza. Beleza? Aham. Valeu. Tá. E aí vocês podem me perguntar, mas professor, aonde tem esses decoradores que você está tanto falando aí, que é um assunto tão complexo, mas aonde tem isso? Se a gente for, se nós formos pesquisar por frameworks de desenvolvimento web, desenvolvimento, sei lá, de jogos, acho que em ciência de dados não vai ter nenhuma biblioteca que a gente usa decoradores, eu acho, tá? Mas, por exemplo, em Flask tem muito isso, né? De usar decorators, ó, né? Os decoradores aqui nesse framework de desenvolvimento web, tá? Chamado Flask, que é mais ou menos isso aqui, ó, tá? Se a gente for num outro framework de desenvolvimento chamado Django, não sei se vocês já ouviram falar, podem ver que é lá, ó, Django Decorators, tá? Então você usa muito esse assunto de decoradores, tá? Só que já são decoradores prontos, que a própria ferramenta te oferece, tá? Você não precisa implementar ela como um todo, mas é bom você saber o que é um decorador em Python, tá? E aí, ó, vamos imaginar a seguinte situação, tá? Aqui é um código e eu tenho lá o seguinte, uma definição, né, uma função que ela se chama divisão. Divisão. Ok? E ela recebe dois números, A e B. E aí eu só faço o seguinte, return A dividido por B. Simples assim, né? Aí o que eu faço? Eu chamo aqui o meu método, né? Eu quero dividir 10 por 5, tá? E aí eu vou colocar isso numa variável chamada resultado e eu vou printar resultado. Opa, resultado. Beleza, tranquilo, certo? Deu tudo, tá ok. Só que aí, em certo momento do meu software lá, né, que eu desenvolvi, pode acontecer de vir por zero, tá? Posso fazer lá que o meu divisor seja zero em algum momento, sei lá, ele vai buscar do banco de dados, buscou lá um valor, veio zero, fez a conta, a gente sabe que vai dar erro, né? E aí, o que eu posso fazer? O que a gente aprendeu até agora, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente faz um if aqui verificando. Se B for igual a zero, né, eu paro de executar, né, falando alguma coisa. Ou, se for diferente de zero, vai retornar a conta normal. Poderia fazer isso, certo? Mas vocês concordam que essa função divisão aqui, ó, essa função chamada divisão, ela está com quantas responsabilidades? É uma pergunta. 10 segundos para responder.
Ninguém? Perceba que ela está com mais de uma responsabilidade. Uma função que se chama divisão, o que ela tem que fazer? Apenas dividir, certo? E o que é esse outro trecho aqui, ó? Eu não estou fazendo uma validação. Então essa função divisão, ela tem duas responsabilidades. Validar, para ver se o divisor é igual a zero, para ela não fazer a conta, e dividir. Então, quer dizer, não é uma boa prática fazer isso aqui. Certo? Então, o que eu posso fazer? Decoradores. Vou criar aqui ó, uma função, vou chamar aqui de func, tá? Onde o que esse func vai receber? O meu f. Tá? Meu f que é o quê? Uma função. E aí, ó, eu tenho o seguinte, eu vou ter uma função interna, né? Vou chamar aqui de func interno. Que ele vai ter qual responsabilidade? É ele que vai validar. Então, melhor ainda, eu vou colocar aqui, ó, ele que vai fazer a... Aliás, esse eu vou chamar de validar. E esse deixa como tá mesmo. E aí aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Aliás, como eu sei que depois meu divisão vai ser o func interno, se aqui tem A e B, aqui eu vou colocar, vou chamar de A e B também, tá? E aí, ó, se o meu B for igual a zero, o que eu faço? Posso levantar uma exceção. Value error, e aí eu vou falar, ó, divisor igual a zero. Caso dê tudo certo, eu retorno o A dividido por B. Deixa eu colocar uns espaços aqui só para... Então, ó, essa aqui ó, é a minha função. E, aliás, detalhe, não vou fazer o cálculo aqui. O cálculo quem faz é esse cara, não é? Então, ó, eu chamo... Aliás, não. Eu estou passando o F aqui, ó. Lembra que o meu F é a divisão? Então, aqui, ó. Eu executo o meu F. E agora, o retorno da meu validar nada mais é do que meu func interno. Perceba que dentro dessa função, né, ó, dentro dessa minha função validar, quem que é a variável que vai receber o divisão? O meu f. Né? Então, por isso que eu tenho que fazer aqui, ó. Aliás, nem preciso só chamar também, tá tudo certo. Né? Então, aqui, ó, agora eu executo. Né? Se caso o meu divisor ele for zero, perceba que vai lançar uma exceção e não vai chegar aqui nessa linha, né? Vocês lembram disso, né? Mas agora, se meu B for diferente de zero, tá? Então não vai lançar exceção e aí vai ter a chamada para minha função f. Quem que é minha função f? Lembra que é o divisão. Aí ele vai vir aqui e vai fazer A por B. Então percebam que eu coloquei uma validação na minha função divisão sem alterar a função propriamente dita. Eu decorei ela. Concorda? Eu incrementei, eu modifiquei a sua funcionalidade, vamos dizer assim, né, original, eu incrementei colocando o quê? Um validador, sem alterar o que estava aqui. Então agora, ó, o que eu faço? Eu venho aqui, né? Vamos lá. Vou criar aqui uma variável, vou chamar ela de ff. Vai receber o meu validar
Passando quem? Divisão. Lembra que esse cara aqui ele é uma função, né? Então eu estou passando lá, ó, o divisão, que é uma função, certo? E agora aqui embaixo, ó, o retorno de validar, né? Ó, o retorno de validar não é uma função, aqui ó, func interno. Agora eu venho aqui, ó, ff vai receber 10 e 5. Vai mostrar o 2, só que eu vou fazer um outro exemplo agora, ó, ff de 10 e 0. Aqui vai mostrar, né? Só para a gente vai mostrar 2.0 e aqui vai mostrar a exceção, né? Vai mostrar aqui o divisor, divisor igual a 0. Então, decoradores, se eu pedir para executar, né? Ó, aonde que ele tá? Ah, eu tenho que passar, né? Ó. Lembra que meu F é divisão? E divisão eu tenho que falar A e B, né? Então, como tá recebendo aqui, ó, eu passo A e B para cá. Tinha esquecido disso também. No primeiro... Ixi, vamos ver o que aconteceu aqui. Print esse cara. E depois, ele tá mostrando só o último, né? Eu acho que não tá executando. Bom, tá, né? Mas não... Tá dando noun. Bom, o segundo pode ver que ele ok, né? Ele tá lançando lá, ó, divisor, ele lançou exceção, divisor igual a 0, beleza. Agora, esse aqui igual a noun, eu só não sei por que ele tá... Deixa eu colocar um print aqui, né? Ao invés de ser aqui. Eu acho que ele está só perdendo valor, né? Deixa eu só ver se... Ah, beleza. Pode ver que aqui ele tá ficando vermelho aqui, não é por causa que tem erro na sintaxe, não. É porque chegou aqui, né? Lançou esse raise aqui, né? Então é por isso que ele está mostrando. Mas pode ver, ó, que no primeiro ele mostrou 2.0, tá? Porque eu estou exibindo aqui, né? E no segundo ele está dando esse erro, né? Exatamente porque não lançou a exceção, né? Deu uma divisão por 0, tá? Então, pessoal, só para isso é decoradores, tá? Isso é decoradores, é eu poder alterar uma função sem mexer nela, né? Eu venho aqui, ó, e crio essa função dentro de função, ok? Só para vocês verem como que fica lá no Python Tutor, né? Vou dar um Ctrl C, vamos lá no Python Tutor. Legal, hein? Tá tudo coberto aqui, eu não consigo acessar ele, hein? Ficou legal agora. Python Tutor. Então, só para vocês verem como é o fluxo de execução, tá? Então, a gente vem aqui, ó, dando um next, vai pular, né? Vai lá para a próxima linha, só que a próxima linha também é uma função, vai pular, né? Olha lá, ó, criou. E agora, o que eu tenho nessa linha 13? Antes da atribuição, eu tenho aqui a chamada da função validar. Então, eu vou vir aqui para a função validar. Só que a função validar, ela tem um parâmetro, né, que a gente já colocou aqui a letra F para intuir, né, que é uma função. Tá? E eu estou passando, ó, a função divisão, ó, eu estou passando como parâmetro para validar. Tá? Então, volta lá na linha 1, né? Percebam lá, ó, o meu F está apontando para divisão, ok? Clicando em Next aqui vai para a próxima linha, é a função interna, ok? Dando um Next aqui,
ele vai retornar essa função interna. Tá? Então ele vai retornar esse pedaço de código aqui para quem chamou. Tá? E quem chamou? O meu, no caso aqui, o FF vai receber isso. Né? Aqui foi feita a chamada, então minha função interna vai ser atribuída para FF. Tá? Olha lá, ó. Tanto que agora ó, FF aponta para o func interno, para esse cara aqui. Ó. Tá? Por que eu estou colocando A e B aqui? Porque eu sei que meu divisão precisa de dois parâmetros. Né? Eu poderia ter colocado XY, sem problema. Tá? O nome aqui pode ser qualquer coisa. Mas como que eu sei que divisão precisa de dois parâmetros, eu preciso colocar dois parâmetros aqui. Tá? Clicando então ó, nessa linha, meu FF, ó, agora estou fazendo a chamada de FF. A chamada vai para func interno, passando o parâmetro A, aliás, passando o valor A 10 para A e o valor 5 para B. Então eu venho aqui, ó, pronto. Estou na minha função interna, né? Só que lembrando, tá? O meu F, esse F aqui, ó, tá apontando para a divisão, tá? Olha lá, ó, o meu F, ó, tá apontando para a divisão. Dou next, meu B é igual a zero? Eu sei que não. Aqui dentro, ó, eu tenho uma chamada, né? Uma chamada para F. E F aponta para divisão, vai vir aqui, na hora que eu clicar em next, vai vir aqui para a linha 10. Tá? Olha lá, ó. Veio para cá. Agora, o A e B, ó, da minha função divisão, né, é 10 e 5. Vai retornar, né, o valor da divisão. E agora ó, vai printar, já printou, né, o valor aqui. Dou um next e encerrou meu programa. Tá? Então só para vocês verem, de novo, né, decorador é eu manipular uma função, eu modificar uma função sem mexer nela. Tá? Através da criação dessa estrutura aqui, né, de função externa com função interna. Geralmente, na função externa, eu passo uma função e na função interna eu tenho essa chamada dessa função que foi passada. Tá? Dúvidas, pessoal? Vamos criar um outro exemplo aqui? Vamos imaginar se... Oi, pode falar. Ali em cima, quando você passou, eu tô bugado nesse negócio. Tá muito suave. Mas quando você passar a IP para essa função interna, em momento nenhum você está passando diretamente, porque ó, em validar você está passando a função de divisão. Isso, certo. A função de divisão a gente sabe que ela possui A e B do padrão, mas esse valor de A e B não foi passado para dentro de validar. Foi passado para a função. Sim, mas você viu que quando eu faço a chamada aqui, ó, quando eu estou fazendo a chamada aqui, perceba que ela vai para divisão. Entendi. É porque quando você atribui para FF, na verdade o que você está atribuindo para FF é a função interna, né? Isso! Eu estou atribuindo para FF a func interna. Ah, não, beleza, entendi. Ó, vamos... Chama, ela executa, né? Ela executa Isso, ó. função interna e processo. Ó, vou fazer aqui de novo, ó. Next, né, passou. Chegou aqui na função divisão, dando next, vai para a próxima. Aqui em validar, ó, nessa linha 13, antes de atribuir, vai para o validar passando a função. Foi lá para a linha 1. Beleza. Perceba que F está apontando para minha função divisão. Chegou aqui, né, definiu a função. Eu vou retornar, olha lá, ó, perceba, ó, vou retornar da função validar a função interno. Então, na hora que eu clicar em next aqui, ó, mais uma vez, perceba que ó, FF ele está apontando para a função interna.
tá? Sim, Então, agora eu te confirmo. meu FF está apontando para a função interna. Então, quando eu der o next aqui, agora nessa linha 14, ó, que é a chamada da função, olha lá para onde ele foi. Ele foi para a função interna, tá? Perfeito. Uhum. Deixa eu Aí, clicar. se você puder, lá no material que você está digitando agora, se puder mudar o nome das variáveis, Ah, é, aqui, você fala aqui? é que nem ali no FF, por exemplo, uma sugestão seria, por exemplo, referência a func interno, sabe? Sem Sem problema. problema nenhum. Se for para o conhecimento de vocês, olha lá, referência a opa, peraí, func é, interna. Pode ser assim? Então, olha lá, ó. Aí quando eu for estudar, eu consigo lembrar Boa, as boa. variáveis, sabe? Não, sem problema nenhum. Se o que for mais fácil para vocês, vocês vão me falando aqui só para, né? O que, que vocês vão achar muito, né, no quando vocês forem estudar, né? Geralmente essa função aqui, ó, ela chama wrapper, tá? Pode ser que vocês encontrem com outro nome, tá? Mas geralmente elas são chamadas de wrapper. O que, que é o wrapper, né? É meio que fazendo uma tradução bem escrota aqui, né? Talvez inclusa dentro, né? Uma função encapsuladora, tá? Algo do tipo, encapsulada, tá? Então só para vocês saberem, eu vou voltar aqui, ó, func interno, tá? Mas geralmente vocês podem encontrar, né, função wrapper, ok? Vou dar aqui um outro exemplo. Imagine o seguinte, tá? Imagine o seguinte. Eu tenho a seguinte situação. Eu estou dentro de uma fábrica de software, tá? Estou dentro de uma fábrica de software e um programador que já saiu, ele já saiu. Ele foi, de certa forma, recebeu uma outra proposta, né? Ele recebeu uma outra proposta aí de uma outra empresa, da Microsoft, e foi embora, tá? Eu não tenho acesso ao código dele. Então vamos imaginar a seguinte situação, que essa função somar aqui, ó, peraí, somar? Não, vamos melhorar, cotação do dólar, tá? Vamos imaginar que ele retorna lá a cotação de hoje. Vamos supor que hoje o dólar está 5,16. Tá. Muito importante, eu não tenho acesso a essa função. Eu só estou escrevendo ela aqui para depois a gente colocar ela, brincar com ela, tá? Mas vamos se dizer que, ó, eu não tenho acesso a essa função, tá? Importante isso. Não tenho acesso a essa função aqui. Não sei o que está com def, cotação, dólar, abre e fecha. Será que é o... Não entendi. Bom, enfim. Então eu não tenho acesso a essa função, beleza? E aí eu cheguei na empresa, meu primeiro dia tal. O chefe chega para mim e fala assim: ó, Ricardo, eu gostaria que você fizesse o seguinte. Essa função de cotação do dólar, ela tá atrasando demais. Ela tá demorando muito para buscar essa informação na internet. Você poderia fazer o favor de medir o tempo dessa função para mim? O chefe pedindo isso, né? Fala, tá bom, vou fazer. Vou buscar, vou medir o tempo dessa busca dessa informação. Aí você pensa assim, ó, como que eu vou fazer? Eu não tenho acesso, né, ao código do cara que já foi embora. Eu vou ligar pro cara?
para ele me falar o que ele fez? Não tem essa informação, não consigo ligar para ele. Eu só consigo, de certa forma, chamar a função dele aqui, ó. Eu só consigo fazer a chamada da função, tá? Mas eu não consigo, de certa forma, acessar o código fonte, tá? Como que eu vou fazer isso? Aí que a gente pensa em decorators. Existe a função, ó, eu só consigo acessar daqui para baixo, né? Como é que eu posso fazer para medir o tempo disso? Tá? É aí que a gente pode pensar em decoradores. Se eu consigo chamar a minha função, eu não consigo implementar ela. Mas se eu consigo, de certa forma, né, pelo menos chamar, eu não tenho acesso à definição, mas eu tenho a possibilidade de chamar, eu crio uma função. Vou chamar aqui de calcular tempo. Aonde eu vou passar uma função. E aí eu faço o seguinte. Eu tenho uma função interna, vou chamar de wrapper aqui, né? Preciso de parâmetro para medir esse tempo? Não preciso de parâmetro, tá? Então vem aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Claro que em algum momento eu vou ter que chamar minha função dentro do wrapper. Então, vou ter que fazer essa chamada. E aí eu faço o seguinte. Tempo inicial. Tem uma biblioteca, tá, pessoal? De pegar o tempo em milissegundos, que é o clock, que é o clock do processador, tá? Tem que importar um módulo aqui que chama time, tá? E aí, ó, time, ele pega no tempo inicial, faz a execução e pega o tempo final. De novo, time. O que eu faço aqui? Tempo total. Nada mais é do que o tempo final menos o tempo inicial. E aí eu printo. F resultado, 2 pontos, coloca aqui, ó, tempo total. Certo? Até aqui tudo bem? Lembrando, não tenho acesso a esse cara, tanto que eu deixei aqui em cima, né? Faz de conta que eu não tenho acesso, né? E aí agora eu vou de certa forma, né? Fazer a chamada. Vou usar até mesmo o nome, né? Ó, referência. Vou usar o mesmo nome aqui para depois, quando vocês forem estudar, não ficar. Vai receber, né? O meu calcular tempo. Passando quem? Cotação dólar. E aí depois basta eu apenas fazer a chamada desse referência func chamando. Tá? Eu vou executar aqui só para ver o que está dando. Objeto não é chamável. Legal, hein? Ah, não coloquei um return, né? Lembra que tá faltando esse return aqui, né? Ó, eu tenho que retornar a função para esse cara aqui, né? Ó, então vem aqui, ele tá aqui, ó, return wrapper. Lembrando que não tem o abre e fecha parênteses aqui, tá?
senão eu vou executar a função. Então, só tiro esse cara. E aqui dá um número bem baixo, né? Então, por isso que dá 4 elevado a menos 7, né? Então, dá 0,0000004, né? Quer dizer que é muito rápido, ok? Então, ó, percebam, eu não tenho acesso a esse cara aqui, ó. Eu consegui, né, modificar a função. Em que sentido? Eu consegui adicionar uma responsabilidade, né, que é medir o tempo, sem mexer na função original. Tá? Então essa vamos se dizer aí, o tchan, né, aliás, o objetivo dos decoradores é você poder manipular uma função sem alterá-la. Você modifica, você pode acrescentar, né? No caso aqui eu estou acrescentando o cálculo de tempo sem mexer na função f. Ó. Só não entendi por que está cheio desses vermelhinhos aqui, né? Coisa... De certa forma está me incomodando, mas está funcionando. Ok? Entenderam até aqui, pessoal? Sei que falar assim, não, super entendi é meio complicado, né? Mas deu mais ou menos para entender qual que é o objetivo dos decoradores? Aí vocês vão me falar, mas professor, tá estranho. E eu vou falar, sim, tá estranho. Por quê? Porque eu falei de decoradores para vocês, e aí, ó, decoradores tem um arroba, professor. Eu dei uma lida enquanto você estava falando e eu vi que decoradores tem um arroba na frente. Não vai deixar eu acessar. Aí. Aqui, ó, no Flask, ó, tem arroba, mas em nenhum momento o senhor falou desse arroba. Então vamos complicar mais um pouquinho. Eu vou pegar o mesmo código aqui, ó, do tempo, tá? Ó, vou pegar o mesmo código aqui, vou dar um Ctrl C e Ctrl V, tá? O que vai mudar? Não vai mudar muita coisa, tá, pessoal? O que vai mudar é, quando eu uso, né, aquele arroba, uma forma mais elegante, vamos dizer, ao invés de eu fazer essa linha aqui, ó, vou comentar ela aqui, ó, ao invés de eu fazer essa linha, eu faço simplesmente isso aqui, ó. Aliás, também não tem essa linha aqui, tá? Desculpa. Então, ao invés de eu usar essas duas linhas aqui, eu só faço isso. Arroba, calcular tempo. E aí, aqui embaixo, eu só faço isso. Ó. Cotação, dólar. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou marcando, né, com esse arroba, falando o seguinte, ó, quando for executar essa função, executa isso aqui. Então, é a mesma coisa que a gente viu até agora, tá? Só que usando essa maneira, só que agora, ó, eu posso já chamar diretamente a minha função, que ela já está marcada logo acima aqui, ó, através do arroba. Quer dizer que antes de executar aqui, eu tenho que passar pela função calcular. E aí, ó, o calcular recebe f e assim sucessivamente, tá? Só para vocês verem, vou pegar tudo isso aqui, Ctrl C, lá no Python Tutor, para a gente ver o fluxo de execução de tudo isso aqui. Não é nada de diferente do que a gente já não tenha visto, tá? Mas só para desencargo de consciência, acho que não tem o módulo legal, hein? Não tem o módulo time aqui no Python Tutor. Então eu vou fazer o seguinte.
eu vou simular, tá? Então, ao invés de ter aqui, ó, aqui, vamos se dizer que meu tempo inicial vai receber 1, o meu tempo final vai receber 3, vai fazer a conta, né? Vai dar 2 e vai exibir 2. Só para a gente simular, né? Como se fosse o tempo, ok? Ele não permite... Isso aqui não executa? Então, executa. Só no Python Tutor que vai dar problema mesmo. Calcular tempo, ele não... Deixa eu ver se não é a ordem das funções. Só para... Vou colocar abaixo. Só para ver se não é isso. É. Olha só, hein? Então, olha lá. Ó. Veio aqui. Entendeu, né, que existe aqui o decorador, tá? Então, essa arroba calcular tempo seria como o decorador, né? Next. Vai retornar o wrapper. E aí, ó, na hora que eu fizer o cotação dólar, olha lá, ó, já vai pro wrapper direto, tá? E aí, ó, tempo inicial, executa o F, vai retornar 5. O tempo final 3, vai fazer um menos o outro, sempre vai ser 2, né? E vai mostrar, olha lá, o resultado igual a 2. Então, essa maneira aqui, ó, arroba, né? Arroba com o nome da função é a maneira mais elegante, né? Eu não preciso desses caras aqui, ó. Ok? Já na própria função cotação dólar, olha lá, ó, ele já tem esse wrapper, né? Esse decorador na minha função. E aí, tudo que a gente viu aqui, ó, olha lá, ó, de certa forma, olha lá, uma função que foi decorada, né? Ó, com esse cara aqui, que eu não sei o que faz, tá? Mas só para a gente ver aí que essa função aqui, ó, foi decorada com essa função interna aí da biblioteca, do framework. Professor, mas aí tem um porém, né? Ah, ah, Se eu coloco uma arroba calcular tempo em cima da cotação dólar. e você não tem acesso, né? Não que eu não tenho acesso. Ah, Eu não estou nem questionando esse fato. É assim, ó. Vamos supor que eu quero executar, só quero retornar a cotação do dólar. Se eu chamar a função cotação dólar, ela automaticamente vai chamar o decorador da cotação dólar. isso. Sim, sim. É por isso que eu falo assim, ó, nesse caso, é só se for uma mudança que ela for efetiva, né? Vai ser para sempre, tá? Aí no caso assim, ó, se eu quero só cotar o dólar, perceba, eu mudei essa função, né? Só que eu mudei ela toda. E aí, quer dizer, toda vez que eu for chamar, vai sempre calcular o tempo, né? Então vai ficar um pouco estranho isso. Então, nesse caso aqui, se eu quero só uma vez, eu só queria medir o tempo apenas uma vez, tá, depois eu venho aqui e tiro esse cara, né? Venho aqui e comento ele, tá? Agora, se for uma coisa para sempre, aí beleza, vai ficar para sempre essa notação, essa decoração aí. Entendi. É que, bom, não faz muito sentido para mim, porque se eu tiver em um código de uma empresa, eu tiver que entregar isso e deployar de fato, esse código vai ficar em produção, né? Sim, sim, sim. Produção local, nesse caso. Nesse exemplo aqui é uma coisa local, né? Agora, por exemplo, nesse aqui da calculadora, que por exemplo vai ser para sempre, né? Porque eu não posso fazer uma divisão por zero, o que eu poderia fazer aqui, né? Aí no caso eu venho e decoro ela, né? Com arroba, eu não lembro o nome ali, ó, validar. E aí vai ficar para sempre, né?
Entendeu? E aí não precisa de nada disso aqui, tá? Aí eu só faço a chamada normalmente, né? Eu só faria isso aqui, ó. Divisão, passando aí os valores, sei lá, 44 por 22. E aí normalmente. E aí a função, perceba que a função vai sempre fazer uma validação, né? Sim. Tá? Vou tirar aqui só para vocês assistirem o vídeo depois. Mas então, decoradores, pessoal, é isso, tá? Nada mais é do que eu modificar, né, a minha variável. Desculpa, peraí, deixa eu. É eu modificar a minha função sem talvez ter que acrescentar mais responsabilidade para minha função ou, né, eu conseguir modificar sem alterá-la. Ok? Dúvidas? Então aqui, ó, bom, a princípio eu vou deixar aqui comentado só para vocês verem que agora a gente substituiu essa forma, né, por essa aqui, apenas acrescentando a marcação do decorator, tá? Tanto que se a gente pesquisar, né, Python Decorators, né, vou colocar aqui em português só para ficar mais fácil, né? Todo mundo usa, né, essa forma aqui, ó, utilizando arroba em cima da função que eu estou decorando, tá? Essa maneira aqui eu só estou passando para vocês para que caso, né, alguém encontre dessa forma, ok. Mas na internet a maioria, né, 99% é utilizando o arroba em cima da função. Tanto que a gente, se fazer uma pesquisa aqui bem rápido, né, aqui até ele usa o exemplo do Flask, né, que usa bastante decorator. Ah, não é possível. Olha aí, ó. Eu tinha visto esse exemplo em algum lugar. Mas mesma coisa, ó. Pegando a cotação do dólar, medindo o seu tempo. Vamos ver uma outra aqui, um outro exemplo. Decoradores, domines essa estratégia. Que vai falar, ó, decorators nada mais é do que funções que adicionam funcionalidades a outras funções, né? Como eu havia dito para vocês. E aí, ó, pode ver que eu tenho a minha função e ela está decorada com esse meu decorador aqui, ó. Eu passo sempre uma função, né? E aí, olha lá, ó, print antes de executar a função original, que é essa minha função, chamo ela aqui, ó, minha função, e depois algo que vai ser feito posteriormente, né? Então tá aí, ó, um exemplo, né, de aplicação de decoradores. Isso, né, eu posso aplicar mais de um decorador para uma função, mas não vou falar sobre isso, tá? Aqui tem alguns exemplos, né? Exemplos de uso de decoração, sempre, na maioria das vezes, aí falando sobre medição de tempo, né? Ó, tanto que eu já coloquei aqui para vocês. Tem aqui alguns outros exemplos, tá? E aí, olha lá, validação de argumento, que foi o nosso exemplo da divisão, tá? Então, sempre aí nesse sentido. Bom, dúvidas, pessoal? Alguém queria perguntar alguma coisa, falar algo? Professor, Pode falar. aproveitar, não tem a ver com essa parte de decoradores, Hum, mas já que sobrou tempo no final da aula, eu ia perguntar sobre o mesmo exercício que tinham perguntado daquele das catracas, doutor.
Ah, tá, tá. Quer fazer? Eu ia perguntar, se você quiser fazer, eu até agradeço. Eu ia perguntar de um pedaço do final que eu não entendi exatamente o que que eu tenho que. Como que eu faço pra sair o negócio que ele quer, que eu nem entendi o que que ele quer. Aí eu consegui fazer tudo, porque foi facinho, só que chegou ali, aí pronto. Tá. Bom, então vou atender, né? Só sobre o assunto, para eu finalizar o vídeo aqui, para não postar corrigindo exercício no YouTube. Sobre o assunto, alguém queria falar alguma coisa? Não? Nada? Bom, o que eu sugiro para vocês, pessoal, estudem, então, vê aí outras fontes, né, de conhecimento sobre o assunto, tá? Para depois, é claro, isso, pessoal, também demorou para eu entender, demorou, veio várias questões, né? Para que usar isso? Para que, né? Mas depois, quando você vai vendo as aplicações, o real intuito, né, desses conceitos, você vai vendo, né, vai de certa forma aí abrindo a cabeça, né, o cérebro aí sobre por que utilizar decoradores, né, e por aí vai, tá? Então não tem como não estudar, ok? Então vou finalizar aqui o vídeo, né, a gravação.